Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vai depender do momento que vocês estarão assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Edjânio. Na aula de hoje nós instalaremos o serviço de DNS no nosso servidor Ubuntu Server 19.10, tá? E ainda iremos realizar algumas configurações no nosso servidor DNS, tá? Explicando sucintamente do que se trata o serviço de DNS, tá? É um protocolo que permite a tradução de endereços de IPs para links, certo? Ou vice-versa, de links para endereços de IPs, tá? Isso é muito importante nos dias atuais, certo? Porque nós temos aí uma grande quantidade de recursos disponíveis na rede, né, entre aplicativos, sites, né, e diversos serviços, né, de e-commerce na rede, tá? Enfim, nós temos toda a estrutura de rede de aplicações disponíveis e serviços disponíveis, tá? E todos esses serviços estão disponíveis na rede graças ao endereço de IP, tá? Para que qualquer serviço esteja disponível, ele no mínimo necessita trabalhar com o modelo TCP/IP e possuir ali um endereço de IP válido, certo? Só que seria muito complicado, tá, para o usuário comum memorizar os endereços de IPs de todos os serviços que ele acessa. Tá? Imagine você ter que memorizar o endereço de IP do Facebook, do Instagram, dos sites que você costuma acessar, dos servidores de games ou aplicações que você costuma utilizar. Tá? Isso seria complicado. Tá? Então é mais fácil o usuário memorizar nomes, no caso aí URLs ou links de acesso, do que propriamente endereços de IPs, tá? Então o DNS ele tem uma função primordial nessa área, que é realizar a tradução de um link ou um nome de domínio, o nome de uma máquina, por exemplo, para um endereço de IP, certo? Tá? Então sempre que você vai ao seu navegador, digita um link no navegador, saiba que o navegador encaminha aquele link para o endereço do serviço de DNS na rede local ou na rede externa, tá? E o serviço de DNS devolve o endereço de IP ao navegador, e o navegador consegue assim acessar o serviço através do endereço de IP, certo? Mas isso é transparente ao usuário. O usuário não percebe essa ação ocorrendo, tá? Eu já estou com o meu servidor aberto, tá? Vamos realizar o login. Eu vou limpar a tela com o comando clear, tá? E vou digitar o comando su para eu logar como usuário root, no caso o administrador do Ubuntu Server, ok? Vejam só, no momento o meu servidor ele tem um serviço de DNS, tá, padrão, que realiza algumas consultas, certo, externas à rede. Como assim externas? O meu serviço de DNS no momento ele não se encontra na rede local, ele se encontra em uma rede externa, tá? Por exemplo, digamos que seja o serviço de DNS do Google, o 8.8.8, tá? Então sempre que eu necessitar acessar um serviço externo, um site de compras, por exemplo, tá? Uma mensagem vai ser enviada para esse servidor DNS, para que esse servidor DNS devolva o endereço de IP do site que eu quero acessar. Isso consome muita banda, tá? Isso praticamente duplica aí, né, o momento em que eu realizo um acesso externo, tá? E imagina aí em uma rede com uma grande quantidade de computadores, e esses computadores tendo que realizar acessos externos simultaneamente para conseguir acessar os serviços, certo? Isso vai consumir muita banda, certo? E logicamente ter um serviço de DNS interno, tá, me traria aí diversos benefícios, como por exemplo, tá, em relação ao consumo de banda e a segurança do serviço, certo? No momento,
Eu vou digitar ifconfig. Eu tenho essas configurações nas minhas placas de rede, tá? EMP0S3 possui endereço de IP de rede interna, tá? Endereço de IP privado 92.68.0.1, máscara de classe C, tá? Enquanto minha rede é NP0S8, possui endereço aí de gateway padrão, ou no caso o endereço externo 10.0.3.15, classe C também, que vai me permitir acessar o mundo externo, no caso redes ou máquinas externas. E eu tenho interface LO, que é a interface de loopback, que representa o próprio dispositivo. Então, comando clear para limpar a tela, certo? O meu servidor DHCP, ele já encaminha aí um servidor DNS para os clientes. Tá? Se eu abrir a pasta /etc/dhcp e dentro dessa pasta eu abrir com o VI o arquivo dhcpd.conf, tá? Vocês perceberão, certo, que eu estou distribuindo aqui endereços de IPs que variam do 192.68.0.10 até o 192.68.0.50, certo? O meu gateway padrão é 192.68.0.1, é o próprio servidor, tá? E o meu servidor de DNS, o meu Domain Name Servers, é o 8.8.8.8, ou seja, é o endereço de DNS do Google, tá? Então, sempre que os clientes necessitarem acessar o serviço externo, eles encaminharão, tá, mensagem inicialmente para o servidor DNS. O servidor DNS devolve o endereço de IP do serviço e aí sim os clientes conseguem acessar. Claro que tudo isso através do servidor. Isso consome muita banda e gera ali um atraso na velocidade de comunicação, uma vez que eu necessito de uma mensagem, tá, inicialmente para o servidor DNS para que eu consiga acessar o serviço, tá? Vamos sair do arquivo sqs_wq, tá? Comando clear para limpar a tela, certo? E vamos instalar, tá, o nosso servidor DNS, certo? No Moodle Linux, o servidor DNS utilizado é um Bind, certo? Ele está na versão 9, tá? É um dos servidores DNS mais utilizados no mundo, certo? E nós vamos instalar essa aplicação e realizar uma configuração básica para que o nosso servidor consiga fazer consultas externas através de um servidor local, servidor DNS local, né? No momento eu consigo ter conexão com a rede externa, tá? Se eu pingar o serviço google.com.br, eu tenho conexão, mas eu estou utilizando um servidor DNS externo, tá? Não estou utilizando um servidor DNS interno, certo? Ctrl C para cancelar, clear. Então vamos instalar o nosso bind, tá? Inicialmente é necessário atualizar a lista de pacotes para que eu consiga pegar as últimas versões das aplicações que eu desejo instalar. Então, comando apt-get update, tá? Eu já havia realizado essa atualização, então vamos instalar com o comando apt-get install bind 9. Além do bind 9, nós vamos instalar o DNS Utils, que é um pacote ali de aplicações, tá? Que vão me trazer algumas utilizações de verificação de servidores DNS, tá? De utilização de serviços DNS, etc. Tá? São algumas ferramentas úteis para serem utilizadas com o servidor DNS, tá? DNS Utils, certo? É o pacote dessas ferramentas. Utils. Aí vamos instalar.
instalado corretamente, comando clear para limpar a tela, certo? Além de eu instalar o servidor DNS, eu preciso configurar, tá? Para que o meu próprio servidor faça referência ao servidor DNS instalado, certo? Tá? Para isso, eu tenho que alterar um arquivo, tá? E nesse arquivo referencia-se o servidor DNS, tá? Esse arquivo está disponível na pasta /etc, certo? E dentro da pasta etc eu tenho um arquivo, comando ls para mostrar, eu tenho um arquivo resolve.conf, certo? Esse arquivo resolve.conf é o arquivo que referencia o servidor DNS que está sendo utilizado. Vamos abrir com o comando, com a aplicação VI, tá? resolve.conf. Prontinho. No momento, o meu servidor de DNS referência é o 127.0.0.53, tá? Esse servidor aí é basicamente um link criado pelo NetPlane, que é uma aplicação que permite a utilização de endereços de IPs e referência a dispositivos no servidor Ubuntu, tá? Nós vamos apagar esse endereço de IP, eu pressiono a tecla I de inserção, apago, certo? E referencio o servidor DNS 127.0.0.1. Por que 127.0.0.1? Tá? Esse endereço de IP 127.0.0.1 é um endereço chamado loopback, certo? É um endereço que referencia o próprio dispositivo, tá? E então, inserindo 127.0.0.1, eu indico que o meu servidor DNS a ser utilizado será o servidor da própria máquina, certo? Vamos salvar, ESC WQ para salvar, clear. Vamos testar novamente, tá? A conectividade com a rede externa. Prontinho, tá? Ele demorou um pouquinho porque o servidor DNS ainda estava sendo configurado, tá? No nosso servidor, ok? Vamos pressionar Ctrl C para cancelar, comando clear, certo? E para nós termos certeza que o nome utilizado para fazer referência a um serviço está sendo traduzido por um DNS local, nós vamos utilizar o comando ns lookup mais o serviço, tá, a ser acessado. Prontinho, ó. Então o servidor utilizado é o 127.0.0.1, ou seja, o servidor de DNS local, tá? E ele traz para a gente aqui, certo? O name que nós estamos tentando acessar é o google.com.br e o endereço de IP daquele serviço, tá? Então o servidor DNS local ele trouxe para a gente, tá, o endereço de IP do Google, tá, do serviço google.com.br, certo? Se nós tentamos acessar outro serviço, nós vamos obter o mesmo resultado. Por exemplo, tá, wall.com.br, nós conseguimos pingar através do nome, significa que existe um servidor DNS realizando a tradução desse nome para endereço de IP. Ctrl C para cancelar, tá? Se nós digitarmos ns lookup, tá? E o serviço wall.com.br, ele vai trazer para a gente novamente o endereço de IP, tá, do servidor da wall.com.br, bem como, tá, vai especificar quem está realizando a tradução, tá, do link para endereço de IP, que no nosso caso é o 127.0.0.1. Ok? Comando clear para limpar a tela.
Eu vou finalizar a aula por aqui, para ela não ficar tão extensa. Nas próximas aulas nós configuraremos os clientes para eles também fazerem consulta utilizando esse endereço de DNS local, certo? Uma vez que eles ainda estão configurados com endereço de IP 8.8.8.8, que é o endereço de IP do Google. Eu espero que vocês tenham compreendido, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Bons estudos, até a próxima.